Porque todas as manhãs o sacerdote colocará lenha nele. E tem mais um sacerdote aqui conosco, apóstolo Cristiano de Miranda, lá de Taubaté, meu amigo precioso, temos uma aliança. Ministério Sonho de Deus, um ministério lindo, alegre, cheio de vida. Cristiano é além de pastor, um empresário, que Deus está transicionando, né? Das empresas para os púlpitos. Então ele tem muito para nos dizer nesses dias. Amém? Louvado seja Deus. Vem cá, apóstolo Cristiano de Miranda. Eu conheço dois apóstolos cristianos. Eu conheço o apóstolo Cristiano de Miranda, que é você, e tem o apóstolo Cristiano que mora em Miranda. Miranda é uma cidade do Mato Grosso do Sul. Verdade, de vez em quando eu confundo os dois. Querido, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos receber o Cris nesse lugar. Essa é a casa dele, Senhor. Essa é a casa do seu pai, é a casa onde o seu pai se movimenta. É a igreja dele também, Senhor. É o púlpito onde ele pode se mover como seu filho, papai. Em nome de Jesus, nós reconhecemos o que teu filho carrega e recebemos e honramos. Em nome do Senhor Jesus, usa como uma pena na mão de um destro escritor, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Podemos nos sentar. É uma alegria, uma responsabilidade estar nessa casa. Como o apóstolo Luiz disse, nós temos uma aliança, uma história. Essa casa tem marcado a minha vida, a minha família. Tenho, mais do que amigos, tenho irmãos que se tornaram parte da minha vida neste lugar. E eu sou casado com a Leila. Queria que a Leila se colocasse de pé. Leila, minha esposa, nós estamos juntos há 22 anos, 19 anos de casado. Temos 2 filhos, o Caio, que tem 15 anos, e a Bruna, que tem 11. E nessa história são 20 anos de evangelho, aproximadamente 18 como ministro. Mas há 5 anos, o Senhor, como Paulo disse, aprove a Deus revelar seu Filho em mim. 5 anos o Senhor começou um processo na minha vida de formar Cristo em mim. E esse processo teve um marco nessa casa. E por isso para mim hoje é um dia especial, é um marco profético dentro do que o Senhor tem feito na minha vida, e acredito que nesses tempos. Nós estamos voltando de 7 dias, onde em Taubaté, como o Luiz falou, no Ministério Sonho de Deus, onde nós servimos, nós fizemos uma semana profética, porque 10 anos atrás o Senhor falou que mudaria o nome da cidade, mudaria a história da cidade, e nós fizemos uma semana profética, relembrando as palavras proféticas sobre a cidade, e estudando, e entendendo, e compreendendo qual é a próxima movimentação para os próximos 10 anos, e nesse período e nessa semana esteve conosco lá o apóstolo Gustavo Lara, o Júnior aqui e o Jackson. E foi muito interessante o que foi construído nesses dias, como um painel onde as palavras foram se encaixando. E nós tivemos e nós temos agora, na verdade, nós temos hoje 2 profetas que estão nesse momento revendo todas as palavras proféticas, pontuando todas as coisas para que nós possamos nos sentar como presbitério na próxima semana e avaliar os próximos 10 anos. Então, eu estou vindo com esse espírito para cá nesses dias, entendendo que é um momento onde a gente olha para trás e ao mesmo tempo olha para frente. E quando eu cheguei aqui, o Senhor começou a falar algumas coisas muito pontuais. O Jackson saiu comigo uma noite, começou a mostrar a cidade, e Deus começou a falar comigo a respeito de um paralelo muito grande de Itajaí com Éfeso. A realidade do Mevan e dessa casa para a cidade de Éfeso, e se nós lemos a epístola ou a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ver que diante de toda a palavra, Antigo e Novo Testamento, a carta aos Efésios é uma carta que tem clareza na apresentação do maior propósito de Deus para a humanidade. Éfeso, a carta aos Efésios é onde mais explicitamente
nós podemos entender o propósito eterno de Deus para o homem. E por que eu estou falando isso? Se o propósito de Deus para o homem nós pudéssemos comparar a um rio, qual é a minha preocupação? É quando nós estamos nos prendendo aos afluentes desse rio. Preste atenção, há um propósito eterno de Deus para toda a humanidade. Esse propósito nós poderíamos comparar como um rio. O problema é que quando nós não temos a visão clara do rio, nós vamos nos deter nos afluentes desse rio. Afluentes desse rio você pode dar o nome do que é o lugar que você se sente confortável, onde os seus dons e habilidades podem fluir. Então, para aquele que é um evangelista, o reino de Deus muitas vezes se resume a ganhar almas. Para aquele que é uma pessoa de oração, levantar altares de oração se transforma no grande projeto de Deus sobre a face da terra. Para quem tem um envolvimento na área de libertação, muitas vezes se vê preso ou limitado a esse afluente. E muitas das vezes, onde nós estamos presos aos afluentes, nós não conseguimos ter uma visão plena do propósito eterno de Deus. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta que nos fala assim: olha, ainda que você tenha uma habilidade, ainda que a tua contribuição nisso seja isso aqui, existe algo maior. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa manhã, o que nós temos edificado. Irmãos, nós estamos no fechamento de um ciclo também aqui com relação ao EMAP, e eu queria te perguntar, a pergunta que o Senhor me fez: eu sou engenheiro civil, e a minha vida inteira no Evangelho eu nunca preguei usando analogia de construção, você acredita? Eu sou engenheiro, é a minha vida, mas eu nunca usei da analogia da construção nas minhas mensagens, e eu não sei o que aconteceu nos últimos dias. Na verdade, Deus tem fechado um ciclo na minha vida e iniciado um outro, e nesse período Deus começou a falar muito comigo através da construção, e eu quero falar sobre isso, o que nós estamos edificando. Essa é a mensagem nessa manhã, e eu queria que você começasse a se fazer essa pergunta: o que você tem construído, para quem você tem construído, com que material você tem construído? Porque nós todos falamos sobre a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28, chegaram a Jesus e perguntaram: Jesus, o que nós podemos fazer para contribuir, para executar as obras de Deus? As pessoas perguntam como fazer, e Jesus responde: a obra de Deus é. Sabe por quê? Porque o nosso problema está no desconhecimento do que é. Por isso, eu sei que essa casa foi levantada pelo Senhor com um propósito específico. Não apresentar um como, mas apresentar o que. Efésios nos mostra o que é o propósito eterno de Deus. Na verdade, ele está revelado desde Gênesis. Mas nós vamos buscando, de uma forma adâmica, aquilo que se encaixa nas nossas áreas de interesse pessoal. Então nós vamos analisar, estudar um pouquinho a palavra, para que nós possamos entender e compreender que nessa obra existe um como, existe um modelo, existe um desenho. Se eu fosse usar uma ilustração para ficar mais simples, quando você vai iniciar um projeto, nós fizemos grandes prédios, e você imagina, para que você faça um grande prédio, o tempo que você tem de planejamento antes do início dessa obra. É muito tempo, são muitos projetos, é uma quantidade gigante de projetos que tem que ser analisados, estudados antes que a obra se inicie. E quando você tem todos esses projetos prontos e começa a estudá-los, então se inicia um período de fundação que muitas vezes leva 6, 7, até 10 meses, sem que ninguém veja nada do que está acontecendo. É uma construção para baixo. Muito dinheiro é investido, muitos recursos são aplicados sem que não se veja nada. E quando essa obra começa a ser levantada, se você tem um problema de prumo na estrutura, às vezes você olha, está na primeira laje e você fala assim, são só 2 centímetros. Mas se o prédio é um prédio de 20, 30 andares, esse desvio embaixo vai produzir algo muito violento quando ele chegar lá em cima, se ele não for corrigido. Agora, antes de toda essa etapa,
antes de tudo isso que eu estou falando, antes de você olhar aquela fachada bonita, aquela foto que quando você vai num plantão de vendas comprar um apartamento, te mostram a foto pronta, você vê uma maquete colorida, bonita, você se apaixona e fala, é esse apartamento que eu quero. Antes de tudo isso, você tem que submeter esse projeto à legislação local. Toda cidade tem um plano diretor, toda cidade tem um código de leis que rege o que pode e o que não pode ser feito. Você tem recuo do vizinho, você tem as dimensões, você tem a altura máxima que pode construir. Cidades de praia, muitas vezes o projeto ele restringe a altura dos edifícios, onde tem aeroporto também. Você tem uma série de exigências que devem ser observadas. O que acontece se você não compreende isso e começa essa execução? O que acontece quando você não observa nada disso, não entende o projeto e nem a legislação local e começa uma edificação? Se uma fiscalização chega nessa obra, que está fora dos padrões da legislação vigente, a sua obra é embargada. E sabe o que acontece com uma obra embargada? Ela não volta a ser executada sem que antes ela possa se readequar à realidade da legislação. Nós, como igreja, temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos debaixo de uma legislação vigente chamada Novo Pacto. O Senhor Jesus, Ele vem estabelecer um novo tempo na história. Você sabe que quando Isaías profetiza no capítulo 65 sobre novos céus e nova terra, e nós como igreja muitas vezes que temos uma tendência, um pensamento místico e uma análise natural de assuntos espirituais, a gente fica imaginando o céu com ruas de ouro e a nossa casinha e o nosso castelinho com pedras preciosas, mas Isaías está profetizando um novo tempo na história. Um novo momento, de novos céus e nova terra, é repetido por Paulo na carta aos Coríntios, e ele fala assim, essa palavra se cumpriu, porque hoje podem comer juntos à mesa, o cordeiro e o leão, judeus e gentios. Nós inauguramos na cruz um tempo novo, nós inauguramos na cruz novos céus e nova terra, mas nós temos a tendência de postergar a responsabilidade nossa hoje com uma visão futurista da vida. Então, tudo se resolve um dia no futuro. Isso arranca a responsabilidade presente que nós temos de produzir transformação. E o que nós vemos no Evangelho? Ontem para mim foi um marco estar aqui com o pastor Jorge Linhares. Eu me converti vendo ele pregar. Quando eu me converti 20 anos atrás, eu me lembro, eu fazia faculdade na cidade de Campinas. Eu perdi quase todos os meus amigos quando eu me converti. Falei, cara, você está louco? Você está indo na igreja de crente. O evangelho não era uma coisa legal. O evangelho não era uma coisa agradável. Você falar que era crente era uma coisa meio que te fazia passar um papel meio que ridículo. Era motivo de vergonha e não de... E eu tive uma experiência tão radical com Cristo que eu tive a disposição de falar, então tá bom. E eu perdi todos os meus amigos. Hoje o evangelho tá cool. Hoje o evangelho tá legal. Hoje você pode viver o evangelho e ser considerado um cara moderno, descolado. Ninguém se choca com uma conversão. Mas também nós perdemos o respeito, porque a igreja inchou, mas não produziu transformação. E por que ela não produziu transformação? Porque grande parte da atuação da igreja está fora da legislação vigente. Tem muita obra que está embargada. Tem muita obra que já foi paralisada. Tem muita coisa que segue sendo feita, mas na verdade não tem a validação de quem pode aprovar. Olha, quando você vai para uma obra grande, principalmente quando eu falo aqui de prédio, nós fizemos alguns. Você chega para um funcionário, dentro de uma hierarquia de obra, vamos colocar o servente de obra, o ajudante de pedreiro, é a hierarquia mais baixa dentro da obra. Aquele cara passa meses, às vezes anos, carregando um carrinho de massa, carregando um carrinho de bloco, e você fala para ele, você sabe o que você está fazendo? Ele sabe que ele está trabalhando, carregando algo, ele não tem a dimensão do que ele está construindo, ele nunca conseguiu ter a capacidade de ler o projeto, ele não sabe aonde ele vai chegar, ele não sabe o que está sendo feito, ele não sabe a dimensão do que ele está construindo, mas ele está lá.
Quem está habilitado a ler o desenho? Quem está habilitado a olhar e ver? Nós estamos edificando segundo o modelo correto. Os ajustes têm que ser feitos aqui. Só quem pode ler o projeto da fundação à obra final. Isso é a figura de um engenheiro. No reino de Deus, nós também temos uma habilitação para conseguir ter uma leitura do que está acontecendo. Essa habilitação se chama cruz. Não é um diploma, não é um certificado, não é o número de membros de uma igreja, não é a instituição a qual você faz parte, não é o teu círculo de influência, não é um quanto de amigos famosos você possui, mas é o quanto de Adão foi destruído da sua vida, porque na obra de Cristo Adão não tem participação. Não há como você entender assuntos espirituais com uma mente natural, não há como você discernir uma obra espiritual com uma mente adâmica. Então só pode ler o projeto aquele que passou pela cruz. Agora, uma igreja que não passa pela cruz, ela se distrai em movimentos que perdem tempo e não produzem resultado. E a clareza disso está na realidade das estatísticas hoje. Nunca se viu tanto divórcio dentro da igreja. Ontem nós falávamos com um psicólogo aqui, que é pastor, e a Leila também estava me falando de um dado estatístico. O maior percentual de abortos em clínicas clandestinas são de mulheres evangélicas. Sabe o que isso quer dizer? Nós ainda vivemos de aparência. Nós ainda queremos demonstrar uma espiritualidade que não é real. E quando os problemas surgem, nós escondemos, porque nós não queremos viver a verdade, nós queremos viver uma vida virtual, onde as fotos vão para as redes sociais, onde eu posto do lado de alguém, onde eu me apresento em uma conferência tal, mas quando os problemas da vida que são reais surgem, nós não temos raízes nem fundamento para suportar as situações que surgem diante de nós. Por isso, a avaliação do que nós estamos edificando é fundamental se de fato nós queremos construir algo de acordo com o modelo. Irmãos, se você olha para a história da Bíblia, Moisés sai do Egito com uma direção. Olha, você vai para o deserto para me adorar. E por que ele sai e ele fica rodando e ele não adora? Enquanto Deus não dá um modelo, enquanto ele não sobe e recebe do Senhor o desenho, ele não pode fazer o que o Senhor pediu. Sabe, nós estamos hoje como uma igreja que ao invés de se preocupar se estamos atendendo a um desenho, nós estamos tão focados na maquete, nós estamos tão focados no resultado, nós estamos tão preocupados com a parte final, que nós desconhecemos completamente o desenho. É uma quantidade de gente falando de 5 ministérios que na realidade não tem nenhum entendimento prático do que é isso. E como eu falo de Efésios, Efésios é o desenho mais claro de Deus para a edificação daquilo que um dia foi sombra no Antigo Testamento e se tornou realidade em Cristo. O desenho de Deus para a igreja está descrito em Efésios. Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres. Como títulos hierárquicos? Não. Para o aperfeiçoamento dos santos. E qual é o propósito da igreja? São agrupamentos em belos prédios que possam ocupar lugares de influência? Gente, isso é consequência. Se nós não entendemos que esse rio principal se chama Cristo, nós vamos ficar presos nos afluentes e satisfeitos com resultados que não tocam aquilo que é o desejo inicial, principal e eterno de Deus, que é formar Cristo em nós. Uma igreja imatura, uma igreja de meninos espirituais não tem poder de influência e transformação. É uma ilusão a gente achar que está no caminho certo, quando desconhecemos a Cristo, quando Ele não é formado e revelado em nós, quando a nossa doutrina, quando a nossa teologia tem tanto humanismo, filosofia, palavras bonitas, mas não se compreende a pessoa de Cristo. E para a pessoa de Cristo ser formada em mim, eu preciso voluntariamente decidir experimentar a sua morte, porque só quem vive a sua morte pode viver a sua vida. É uma obra que não é nossa, então não é uma obra por conveniência. Você imagina eu iniciar um prédio, a responsabilidade que está sobre alguém que vai edificar uma construção desse tamanho, e de repente,
porque o Jackson é meu amigo e é da área de marketing, e fala assim: Jackson, eu queria que você participasse comigo dessa construção. Ele olha para mim e fala: cara, eu sou do marketing, mas não tem problema, nós temos uma relação de amizade, me ajuda aqui. Eu não tenho direito de trazer para essa construção relações de afinidade. Eu não tenho direito de interferir num projeto, trazendo para perto aqueles que são amigos por afinidade, porque a obra de Deus não é uma construção de afinidade, é uma construção por propósito. Então, quando Jesus quebra os vínculos de alma, ele choca. Quando ele está ensinando sobre os fundamentos da igreja, chegam para ele e falam assim: sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele fala: quem é minha mãe e meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do Pai. Meus irmãos, nós chegamos no momento da igreja onde nós precisamos trocar as afinidades por propósito. Os vínculos de alma, as pessoas que nós gostamos de estar junto, os lugares onde nos sentimos confortáveis. Porque nessa obra nós não podemos ter nossa interferência humana. Quando eu sou contratado para realizar uma obra e recebo de alguém a instrução: eu quero isso, sabe o que eu preciso entregar? O que eu fui contratado. Eu não tenho poder de interferir nisso e falar assim: o cara me pediu para fazer uma fachada de pele de vidro, eu vou mudar isso aqui por textura acrílica que eu acho mais legal. Eu não estou louco. Sabe o que a gente faz com a igreja? Nós vamos construindo ministérios à medida daquilo que nós achamos interessante, à medida daquilo que gostamos, à medida daquilo que entendemos ser correto. Não temos conhecimento do plano eterno de Deus, não temos entendimento de como nasce e de qual o papel da igreja. Eu estou falando do fundamento básico. A igreja, ela é apostólica porque ela nasceu na sua essência através de um envio. O Pai enviou, o Pai apóstolos, seu Filho. O Filho enviou, o Filho apóstolos, outros apóstolos. E os apóstolos seguiram enviando. A igreja nasce de um envio. E sabe o que tem acontecido conosco? Eu não concordo com a linha de raciocínio do meu pastor, então deixa eu ir e iniciar aquilo que eu entendo. As pessoas estão iniciando ministérios não debaixo de um envio, mas debaixo de pensamentos pessoais. Não existe igreja sem envio. Sabe por que eu estou habilitado a falar nesse lugar? Porque eu fui enviado, eu tenho um pastor, eu tenho alguém que cuida da minha vida, eu tenho raízes, eu tenho alguém que me envia, posso ir, eu vou. Eu entendo um pouco de autoridade, se me mandarem ir eu vou, senão eu fico. Porque o modelo da igreja não é templo dependente. Quando Deus começa a desenhar os projetos, é como se nós estivéssemos entrando no jardim de infância, né, Josi? Você vai explicar o número 2 para o Arthur, como que você faz? Faz o desenho de um patinho, porque aquela figura vai facilitar para a criança compreender um assunto que ele nunca viu. O Antigo Testamento é um Deus gigante, poderoso, espiritual, um Deus que é espírito, explicando alguns aspectos espirituais para uma criatura natural. O que ele faz? Ele faz desenhos, ele faz uma arca, um barquinho, fala, não é, constrói isso, que um dia eles vão entender o que significa, isso é um símbolo de uma igreja. Daí ele desenha o tabernáculo a Moisés, como um símbolo. Como que vai explicar um homem que é corpo, alma e espírito? Faz um tabernáculo. O fim disso é o tabernáculo, ou o fim disso é a habitação no homem? Era só um desenho. O tabernáculo nasce em Moisés ou nasce em Deus? Nasce em Deus. Deus fala assim, olha, faz assim, tem essas medidas, tem essas cores, tem esses protocolos. Mas daí chega um cara que tinha um coração apaixonado pelo Senhor. Esse cara se chama Davi. Ele olha o tabernáculo, olha a realidade e fala assim, Deus, não é possível que o Senhor habite numa tenda e eu num palácio. Eu tenho uma sugestão, vamos mudar essa história. Eu vou fazer um templo. O templo nasce no coração de Deus ou no coração do homem? No coração do homem. O templo foi, preste atenção, nós estamos falando das sombras. Deus tem um desenho que é o tabernáculo, e Ele dá esse desenho ao homem. Depois tem um outro desenho que nasce no coração do homem, não no de Deus, que é o templo. Mas Deus aprova. Fala assim, tá bom, Davi, não é o meu projeto, mas já que você quer, eu permito. Só que o desenho é meu. Nós precisamos entender que isso aponta para uma realidade da igreja.
O tabernáculo é uma estrutura móvel que se desmontava e montava de acordo com a movimentação da nuvem. Você imagina você caminhar, às vezes 1 ano no deserto, a nuvem se movimentando, de repente a nuvem para, todo mundo para, milhares de homens e mulheres desmontam todas aquelas bagagens, animais e param no lugar. Da meia hora a nuvem começa a se movimentar de novo, bota tudo de novo, fecha tudo de novo, vamos andar. O que o Senhor estava explicando que era a base do que um dia seria a igreja? Repita comigo: obediência. A adoração foi uma palavra muito distorcida, e nós poderíamos falar aqui, se eu tivesse tempo, sobre a remissão de algumas palavras que hoje fazem parte do nosso vocabulário, porque Adão tinha uma orientação de dar nome às coisas, e depois que ele caiu, ele continuou dando nome às coisas, só que distante de Deus. Então nós temos muitas palavras que foram fundamentadas pela teologia adâmica, de homens que nunca experimentaram a cruz, mas tinham o conhecimento das letras. Então definiram palavras como adoração, e a gente vincula isso à música. A adoração sempre teve a ver com obediência, não como música. Se nós fizermos, quem criou a liturgia dos cultos que nós fazemos hoje? Que você chega, tem 3 canções, tem oferta, depois, quem criou isso? Se nós chegamos num culto onde não tem 3 canções e começa direto a palavra, as pessoas se chocam. Sabe por quê? Porque a nossa estrutura se tornou templo dependente. Nós não entendemos o que é uma igreja orgânica. Nós não conseguimos compreender que o maior projeto de Deus não foi que nós entrássemos num templo para sentir a presença, mas entendêssemos o que é portar a sua presença. Ele nos transformou de seguidores em portadores, mas nós continuamos ainda mesclando os códigos do Antigo Testamento com o Novo, porque não conhecemos o projeto, porque desconhecemos a plenitude do que é o propósito eterno de Deus. Hebreus capítulo 8, versículos do 10 ao 13 diz: este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais, dizendo: novo pacto. Tornou antiquado ou ultrapassado o primeiro, e o que se torna antiquado envelhece, perto está de desaparecer. O que é o novo pacto? O novo pacto é uma mudança de ambiente jurídico. Repita comigo: mudança de ambiente jurídico. Só aqueles que entenderam mudança de ambiente jurídico. Você consegue entender o que é isso? A legislação de uma cidade muda em relação a outra. A legislação de um país muda em relação a outro. Você não pode querer caminhar no trânsito em Londres entendendo os códigos de trânsito do Brasil. Você vai ter problema, porque se mudou um ambiente jurídico. Nós estamos num outro ambiente jurídico inaugurado no novo pacto que anulou o antigo. As nossas práticas hoje são a realidade do que um dia foi nos mostrado em sombras. Tudo o que aconteceu no antigo pacto ou nos antigos pactos apontavam para uma realidade que era o projeto eterno de Deus, fazer o seu Filho habitar em nós. Mas como nós não compreendemos o projeto completo, como nós seguimos nos afluentes sem nunca entrar no rio, nós fazemos as mesclas. Então nós trazemos Israel numa posição que ela não ocupa no pacto vigente. Nós trazemos as orações dentro de um ambiente diferente para o pacto vigente. Quando o salmista falava: eleva os meus olhos para o alto, de onde vem meu socorro, ele falava para um Deus ambiental que não habitava nele. Aquilo que o salmista falava, nós vivemos uma realidade totalmente diferente da dele. Hoje Cristo habita em nós, mas nós desconhecemos essa verdade. Nós desconhecemos o maior mistério de toda a história revelado através da igreja. Hebreus capítulo 12 fala que nós já chegamos ao Monte Sião, nós já chegamos à Nova Jerusalém. Isso está falando da igreja, é um lugar que nós já estamos em Cristo.
mas nós seguimos olhando para frente, imaginando que o ápice da história vai acontecer, enquanto para Deus, Pentecostes e a liberação do Espírito sobre toda a carne foi a consumação mais importante de todo o seu projeto da história. Agora o que vem pela frente é consequência. Quando a natureza anseia pela manifestação dos filhos, a natureza não anseia pela manifestação de mega igrejas, a natureza não anseia pela manifestação de oratórias e filosofias bem colocadas, a natureza anseia por Cristo. A palavra filhos no original é a palavra huios, são filhos maduros. Mas se nós não entendemos que é isso que a natureza anseia, a gente vai continuar achando que o que nós precisamos manifestar é a visão do meu ministério, é aquilo que eu acho interessante. O que adianta um local cheio de gente se eu não levo as pessoas à estatura de Cristo? Se o que a natureza anseia é pela manifestação de filhos maduros. Ou nós revemos a obra, ou nós colocamos nos dias que nós estamos vivendo um prumo e avaliamos o que nós estamos construindo, ou nós vamos correr o risco de mais para frente olhar e falar assim: cara, o que você fez está embargado. Por quê? Porque está fora do modelo. Era uma vontade sua, era uma opinião pessoal tua, não está alinhado com o desenho. A pergunta é: quantos de nós temos a disposição de submeter o que estamos fazendo ao Senhor e com a disposição de falar: estou disposto a rever tudo o que faço para me alinhar ao teu modelo e não ao meu? Temos essa coragem? Temos essa coragem, sabe por quê, irmãos? Se nós tivermos essa coragem, algumas alianças que nós temos já não cabem mais, nós teremos que tirar. Alguns procedimentos que temos já não cabem mais, nós vamos ter que parar de fazer. Estamos dispostos? Como o apóstolo Luiz disse antes de começar, a sua vida não será mais a mesma depois desses dias. Como dormir com essa palavra ecoando, quando nós sabemos a verdade e queremos e optamos por continuar vivendo uma mentira? Eu me lembro de um amigo meu da época de faculdade, que eu fiquei muito tempo sem vê-lo, e ele soube que eu tinha, como eles falam, né, que eu tinha virado pastor, e daí ele foi se aconselhar comigo quando a coisa apertou, e ele namorava uma menina, queria se casar, tinha engravidado ela. E eu comecei a explicar com ele sobre a relação sexual e falei para ele: cara, tá errado, a Bíblia fala isso, isso e isso. O sexo é algo tremendo, mas ele é criado para um ambiente chamado casamento. Daí ele falou assim para mim: cara, mas eu não sabia de nada disso. Eu falei: glória a Deus, cara. A maneira de Deus nos ver quando nós temos ignorância no assunto é diferente. Mas a partir de hoje, eu estou te falando a verdade. Daí ele virou para mim e falou assim: ai, por que eu vim aqui conversar com você? Tipo assim, era melhor não saber disso. Olha para quem está do teu lado e fala assim: talvez seria melhor você não saber do que você está sabendo hoje. Depois que nós somos expostos à verdade, sabe? Tem pessoas que passam uma vida inteira genuinamente ou verdadeiramente equivocados. Passam uma vida inteira honestamente enganados. O problema é quando você apresenta a verdade, já não resta mais alternativa. Ou você abraça a verdade, ou você já não é mais honesto. Você estava honestamente equivocado, agora você sabe a verdade. Qual a tua alternativa? Ou você abraça a verdade, ou você perde a tua honestidade. A igreja não é uma construção natural, a igreja não é uma construção humana, a igreja não é um lugar das nossas realizações pessoais. Eu me frustrei profissionalmente, então agora eu vou me enfiar na igreja. Não, a igreja não é o lugar de realização pessoal. A igreja não é o lugar onde você escolhe para você fazer uma carreira profissional. Não, a mentalidade do mundo não funciona para a igreja. Por isso, é a igreja que ensina o mundo. Não adianta trazer coaching para treinar empresários cristãos. São os cristãos que têm a revelação do Espírito para treinar o mundo. Então o novo pacto, ele marca um antes e um depois. Muda o ambiente jurídico.
Nós precisamos entender isso. Nós não nos relacionamos mais com um Deus ambiental, Ele passou a habitar em mim. Deixa eu te falar algo. Isso muda completamente as letras das nossas canções. Nós não podemos seguir convidando o Espírito para vir habitar num lugar onde Ele já está. As nossas canções, elas estão completamente fora da realidade do novo pacto, da vigência do ambiente jurídico dos dias que vivemos. Daí você fala para mim assim: apóstolo, não seja tão radical, isso é uma licença poética. Não, a igreja não foi chamada para viver em licença poética, a igreja foi chamada para ser profética. As nossas letras estão discipulando os nossos jovens. Quando você permite uma letra equivocada ser ministrada, muitos dos jovens de hoje não leem a Bíblia. Eles se alimentam do que é falado nas canções. Se as canções são equivocadas, elas produzem um ambiente equivocado. Quando não se tem visão do projeto, quando não se espera o desenho do alto, por impaciência, a consequência normalmente são a construção de bezerros de ouro. Eu construo estruturas maravilhosas, eu construo ambientes que são agradáveis, mas que estão completamente reprovados pelo Senhor. Mas como a igreja se tornou uma igreja que é conduzida pela alma, por canções que massageiam a nossa alma, as pessoas perderam a capacidade de discernimento do Espírito. E um dos dons essenciais para a igreja desse século é discernimento do Espírito. Paulo diz: a ninguém mais eu conheço segundo a carne, senão pelo Espírito, nem mesmo a Cristo. Eu não me impressiono com a fama ou com o número de likes e de seguidores de um ministro. Eu me impressiono quando eu olho e Deus me mostra no Espírito quem é essa pessoa. Agora, a realidade das nossas canções muitas vezes estão contaminadas pela necessidade. O Fernandes falou sobre isso ontem, e a obrigação de entregar material para uma gravadora. Jovens que recém se converteram e porque têm um talento, estão circulando de igreja para igreja, não têm raízes, não são pastoreados, e da música passam para o microfone e estão discipulando uma geração. Se nós não colocarmos um prumo naquilo que nós estamos edificando, o resultado será catastrófico. Não adianta a gente se iludir. Nós não temos que entregar algo a Deus com aparência que nos agrada. Nós temos que entregar aquilo que agrada a Ele. E o desenho foi feito, e o modelo está pronto. Eu me recordo um dia que eu cheguei e nós tínhamos comprado um terreno de 10 mil metros, enorme. E nós começamos a construção da primeira torre. E eu cheguei de longe, o mestre já estava na segunda laje, o mestre de obra, e eu olhei para a obra e falei assim: está fora de prumo. Ele falou: não está, Cristiano. Eu falei: está fora de prumo. Ele falou: não, mas eu tenho certeza. Eu falei: você pode por gentileza ir lá e soltar o prumo do último andar até embaixo? E ele soltou o prumo. A gente põe uma peça de concreto, puxa o arame lá de cima e soltou. E quando chegou, tinha 3 centímetros fora do prumo. Ele falou: cara, como que você conseguiu ver isso? Eu falei: desde moleque eu estou em canteiro de obra. O olho da gente parece que já fica mais apurado. A realidade é que as pessoas passam e não percebem, mas estava fora do prumo. E por que você passa e não percebe? Porque imagina esse pilar aqui. Se ele estiver fora de nenhum outro ponto de referência, fica difícil saber se ele está no prumo ou não está. Mas aconteceu que, passando-se o tempo, ele ajustou aquele prédio, e depois construímos um outro prédio do lado. Quando começou a construir aquele prédio do lado, ele me chamou rindo e falou assim: agora fica fácil de ver que está fora do prumo. Eu falei assim: por quê? Ele falou: porque agora nós temos um que está completamente aprumado do lado, e você olha para cá e você já vê quando está saindo. Sabe, profeta Oséias, ele faz... O capítulo 6 e 7 de Oséias é um apontamento profético para os dias que vivemos. A palavra diz que ele fez a ferida e nos sarou, que ele nos desconstruiu para nos restaurar, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Está falando da experiência de morte e ressurreição em Cristo. Só que no capítulo 7 Oséias continua e fala assim: sarando eu Israel, expus Efraim. Nós estamos num momento muito sério e delicado como igreja,
Um tempo onde nós precisamos levantar modelos de verdade. Sabe, eu creio que nós cumprimos um tempo nessa nação de desconstruir. Nisso o Luiz foi usado de forma apostólica com muita graça, para desconstruir todos os fundamentos equivocados de religiosidade nessa nação. Mas nós entramos agora numa nova temporada. Nós precisamos agora colocar fundamentos sólidos. Nós precisamos edificar uma igreja pautada na verdade. E para isso, não são todos que vão poder continuar nessa obra aliançados conosco. Porque tem pessoas que não vão pagar o preço para viver a verdade. A verdade custa tudo nas nossas vidas. Ela custou tudo para mim, custou tudo para aqueles que estão ao meu lado, e ela vai custar tudo para você. A verdade não é um lugar cômodo. A verdade nos expõe. A verdade expõe a reputação. A verdade expõe o nosso coração. Porque a verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo, e não há compactuação de Cristo e Adão. Se você quer Cristo, vai ter que matar a natureza adâmica na tua vida. Estamos edificando uma obra que não é nossa. Não se impressione com os resultados, sejam eles bons ou ruins. Entenda que tem uma obra a ser entregue. Ninguém que encomendou uma obra chega no meio dela e fala assim: cara, pode parar por aqui, está maravilhoso. Outro ponto que o Davi falou ontem: por favor, não batam nas minhas costas e falem, cara, você é uma bênção. Se daqui 50 anos você estiver edificando correto, entregar o que te foi pedido para entregar, daí sim nós podemos falar, foi uma bênção. O que nós estamos construindo? Sabe, a sensação que eu tenho dos dias que vivemos é que tem um prumo colocado. E com esse prumo colocado, alguns de nós vão ter mais clareza para ver o desvio que tem nessa obra. A pergunta que o Senhor nos faz é: está disposto a readequar? Está disposto a parar do jeito que está fazendo e voltar ao desenho original? Você quer que eu te mostre o desenho original? Você quer sair dos afluentes e mergulhar no rio? Ou você vai continuar achando, porque você está envolvido nessa área, que isso é tudo do Evangelho? Daí você vai numa reunião de 5 ministérios, fica cada um defendendo um lado. O evangelista acha que a igreja tem que evangelizar mais, o pastor acha que tem que pastorear mais, o apóstolo acha que tem que tocar mais as nações, porque não são engrenagens que estão ligadas entre si, elas trabalham independentes. Tem um nome interessante, parece profético e atualizado, 5 ministérios, mas trabalham completamente independentes, como membros mutantes do corpo. Só funciona quando são integrados, não por uma hierarquia, mas compreendendo o princípio de serviço desenhado pelo Senhor através do tabernáculo. Servimos, obedecemos, nos movimentamos. Senhor, mas acabamos de parar, a nuvem acabou de parar, já está se mexendo de novo. Não importa, nós fomos chamados a obedecer. E isso simboliza o que no novo pacto? Aquele que é nascido do Espírito, que é soprado pelo vento. Sabe por que a morte é necessária? O Luiz falou de uma transição que o Senhor tem feito na minha vida, e é uma realidade. Às vezes nós carregamos alguns pesos, algumas estruturas que nos impedem de ser soprado pelo Espírito. Uma empresa pode ser um peso, um ministério pode ser um peso, e daí parece que aquele momento de assolação e de caos é um inferno que se levantou. Não, é Deus arrancando os pesos para que Ele possa te soprar e você está mais leve. Quando o processo de desconstrução entrou na minha vida, eu não compreendia. Hoje eu entendo que foi a maior libertação, o maior presente de Deus na minha vida. Eu nunca poderia te dizer o que eu posso te dizer hoje. Se o Senhor me soprar, para onde Ele me soprar, eu estou disposto a ir. Não tem nada que me prenda. Meu maior projeto de vida é obedecer sua voz. Eu fui um homem que aprendi a minha vida inteira a fazer planejamento. Eu fazia estudos de cenário de mercado por 10 anos para a empresa. Nossa empresa chegou a estar entre as 100 maiores do país na área de incorporação imobiliária. Ganhamos 2 anos consecutivos o prêmio de empresa mais sustentável no segmento de construção civil. Eu tinha planejado alcançar isso em 7 anos, alcançamos em 3. Eu sei fazer planejamento. Sempre fui um cara programado, criterioso, cuidadoso com a administração da empresa, da minha vida, da minha família. Chegou um dia que eu estava no volante do meu carro e o Senhor deu uma cotovelada na minha boca e falou: arranca isso aí, eu assumo o controle agora. Sabe, aqui é um cara planejar 10 anos e da noite para o dia não conseguir ter planejamento de um dia.
De você acordar e falar assim: eu não sei o que eu faço hoje. Você perder completamente o controle da tua vida e da tua história. E daí você é levado a um lugar onde de fato você vê se o cristianismo que você vive é uma teologia, é uma doutrina, é um movimento cristão, ou se o que você vive de fato é Cristo. Porque a teologia, os movimentos, as teorias, nada disso podem te suportar e sustentar. E o Senhor está querendo nos levar como igreja a um lugar de dependência total dEle. Aquilo que eu ministrava na teoria, eu fui levado a viver na prática. Sempre falei da dependência de Deus. E nunca imaginei o quanto eu não dependia dEle. Quando você tem dinheiro no bolso, você acha que depende de Deus, mas você toma as suas decisões. Você compra o que você está a fim de comprar e ainda bate no peito e fala assim: sou fiel, eu trago o meu dízimo, eu trago a oferta. E o restante que fica na sua mão, você administra como? O novo pacto não tem a ver mais com o cumprimento de uma lei. Continuamos trazendo dízimo, continuamos trazendo oferta, mas somos inseridos numa realidade de mordomia cristã. Administramos tudo que vem nas nossas mãos para Ele. Você sabe que existe uma diferença muito grande. De novo, eu não sei porque eu vou entrar nesse assunto, mas as palavras precisam ser redimidas nesse tempo. Muitas palavras, várias delas o Senhor tem me levado à raiz para compreender. Entre elas está a solidariedade. Solidariedade muitas vezes é traduzida para nós como generosidade, mas na verdade são dois opostos. A solidariedade ela nasce da natureza adâmica, e a generosidade ela nasce da natureza de Cristo, e ela se opõe radicalmente uma à outra. Solidariedade ela se move assim: eu tenho dois, eu dou um. Quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, ele usa o exemplo da igreja da Macedônia, que superabundou na sua generosidade. Sabe por quê? Porque em profunda pobreza eles deram daquilo que eles não tinham para sustentar a igreja de Jerusalém, que era uma igreja constituída por judeus. Sabe o que eu estou te dizendo, irmãos? A Macedônia é uma igreja de gentios, tirando daquilo que não tinha, porque viviam uma situação dificílima, para entregar para uma igreja de judeus. E a Bíblia chama isso de generosidade. Você sabe, quando eu vejo isso, que eu entendo que nós somos solidários. Nós somos quase que kardecistas gospel. Porque a generosidade é uma natureza de Cristo. A generosidade não tem a ver comigo, eu não olho para mim para fazer, eu olho para o próximo. Agora a solidariedade, ela nasce da realidade de Adão, que faz para ser visto. Eu tenho 3, então eu dou 2 para o meu irmão que está precisando. Eu pago uma de legal, ajudo. E outra, o solidário ele se move por necessidade. Pô, eu vou entregar isso na igreja tal, porque olha, coitadinho, eles passam uma dificuldade. A generosidade ela se move por propósito. Às vezes Deus te leva a semear em pessoas que são prósperas, em lugares que estão crescendo, porque não tem a ver com necessidade. A necessidade, ela encoberta muitas vezes um espírito de miséria. Nós não somos chamados a nos mover por aquilo que os nossos olhos veem. O apóstolo Paulo fala isso quando ele se apresenta diante do rei Agripa. Ele fala: ó, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. O problema é que quando você não tem visão celestial, você é conduzido por uma visão natural, e essa visão natural te destrói, porque ela é enganosa. Admiramos o que Deus já rejeitou, aprovamos o que Deus não tem nada, e temos uma total incapacidade de discernir como oramos, de que maneira oramos, como cantamos, de que maneira cantamos, e misturamos os pactos que foram desatualizados com o novo pacto. Estamos num ambiente jurídico novo, irmãos. Nós precisamos nos adequar a essa realidade. Sabe, chegou um tempo dos apóstolos dessa nação colocarem o fundamento correto. Não dá mais para ver a igreja perdendo tempo e desprendendo esforços e perdendo a força em coisas que não foi chamada a fazer.
Sabe nesses dias que faltou gasolina aí pela greve dos caminhoneiros? Eu nunca tinha prestado atenção do quanto eu gastava de gasolina. Eu chegava em casa, vocês que conhecem a minha casa, fica distante da igreja. Eu chegava em casa, a Leila falava assim, precisa levar as crianças na escola. Vamos, aí a gente já vai junto. Eu falei, não, vai lá, eu vou ficar aqui. Vai lá, leva eles, volta, depois a gente vai de novo. Isso era um hábito. Ficamos uns 10 dias com escassez de gasolina na cidade. Daí cada viagem tinha que se aproveitar. Coloca todo mundo no carro, já vamos fazer tudo de uma vez. Você não pode desprender esforço à toa. Quando isso estava acontecendo, o Senhor me falou exatamente da realidade da igreja. Sabe, quando Deus tem derramado muito e a gente não dá valor, e a gente está desprendendo forças, gastando tempo, apóstolo, gastando tempo com pessoas que não podem mais gastar, indo a lugares que nós não podemos ir. Nós não podemos mais, nós precisamos ouvir a Deus para cada movimentação nossa no corpo. Tem pessoas que não querem nada, tem pessoas que não querem uma construção genuína, elas querem se aproveitar de um movimento. Nós não podemos mais perder tempo e empreender esforços naquilo que não é o propósito. Sabe, quando João 17 fala para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, é em mim, nós nunca tivemos a compreensão do que é isso. O novo pacto não é mais um relacionamento com Deus. Gente, pelo amor de Deus, aquilo que nós ensinamos na escola dominical aos nossos filhos, o Senhor Jesus mora dentro do teu coraçãozinho. Isso nós não compreendemos até hoje. Nós tratamos a Cristo como um Deus ambiental que habita fora de nós. Nós não entendemos o que é ser casa, Juscelio. A gente ainda se move como um local de visitação, e é por isso que nós paramos nos afluentes e não chegamos no rio. Eu vejo a igreja clamando por um avivamento. Avivamento é só um afluente, não é o rio. O rio que pode sustentar um avivamento é quando todos estão à estatura de Cristo. Senão vai ser mais um movimento. Nós não deveríamos clamar por avivamento, deveríamos clamar pela maturidade de Cristo formada na igreja. Quando nós vemos João 17, aqui existe um princípio. O Senhor está nos falando, não tem mais uma relação do homem exterior composto de corpo e alma na relação com Deus. Agora o Deus ambiental se tornou um contigo. Então o homem interior é composto do teu espírito, fundido com o Espírito de Deus. Não sou mais eu e Jesus, nós somos um. Por isso a palavra fala, nós temos a mente de Cristo. Ele se move através de nós, Ele atua através de nós, nós expressamos a Cristo, nós manifestamos a Cristo. Isso tem que mudar nosso vocabulário, isso tem que modificar a nossa movimentação. Não dá mais para você falar isso e continuar falando assim, eu quero convidar Jesus para vir sentar do meu lado. Meu irmão, esse Jesus habita em você. Precisamos sair de um lugar de infantilidade e ser colocado num lugar de maturidade. Nós precisamos preservar a inocência, mas ser maduros. Nós não somos inocentes, nós somos infantilizados, porque queremos nos relacionar com um bichinho de pelúcia. Sabe o Jesus do presépio? Vem cá, deixa eu te pôr aqui para enfeitar esse ambiente. Nossa, o culto estava maravilhoso. Por quê? Porque Jesus estava sentado. Cara, Jesus, o Senhor habita em você. Você sabe o que é sair da realidade de um seguidor para se transformar no transporte de Cristo? Ele se move através da tua vida. E se você não lê a Bíblia a partir dessa ótica, você começa a justificar a fragilidade dos homens antes do Espírito como uma realidade tua, mas a nossa realidade não é a mesma deles. Os apóstolos, inclusive, antes de Pentecostes, tinham uma realidade. João Batista estava numa realidade, todos eles estavam no antigo pacto. Se nós não soubermos diferenciar essa mudança de ambiente, a gente usa o que aconteceu para justificar as nossas debilidades. E nós temos algumas coisas que são injustificáveis, a não ser pelo fato que nós escolhemos não crescer.
nós continuamos convidando Jesus a vir às nossas reuniões. Mas quando eu começo a ver diante dos meus olhos a realidade de pastores em depressão, casamentos arruinados, brigas entre pastores, com ofensas que eu não presenciei nem na época que eu vivia no mundo, vaidades, e quando você pergunta como está a igreja, só se expõe crescimento numérico, pessoas infantilizadas, nós chegamos à conclusão que nós estamos fora do desenho. E eu não quero ser uma pessoa que vem aqui gerar desesperança, mas eu quero que nós possamos compreender a necessidade de colocar esse prumo na obra que nós estamos edificando, para que nós não sejamos iludidos por uma movimentação que está fora do desenho, que nós possamos parar de tratar os frutos sem tocar a raiz. Tem muito conhecimento sendo trazido para dentro da igreja. Esse movimento é cíclico. Todas as vezes que o Senhor deseja fazer algo numa geração, a filosofia se mescla no meio. Eu tive numa conferência um tempo atrás, onde um rapaz que está bastante em evidência, ele pregou por 1h30, ele citou 4 vezes nome de filósofos incríveis. Ele não citou o nome de Jesus em nenhuma da sua mensagem. Está errado isso? Eu não posso falar que está errado. Agora, quando eu vou pregar num lugar e as pessoas falam assim, é aquele cara que só fala de Cristo, não num tom pejorativo, o que a igreja quer senão a mensagem de Cristo? O que nós queremos? Algo que faça sentido à nossa mente, algo que passe pela nossa alma e fale assim, meu, que capacidade intelectual, que inteligência desse cara. E isso eu concordo. Você não tem que concordar, você tem que obedecer. Muitas das coisas que o Senhor fez na minha vida, se Ele me perguntasse a minha opinião, eu falo, não concordo, Senhor. Eu não fui chamado a concordar com o que Ele está fazendo. E daí tudo que começa a dar certo, a gente transforma em método. Nós somos especialistas em transformar pedras em tijolos. Daí a gente padroniza e cria uma franquia. Eu não sei se você sabe, mas o modelo denominacional é um dos modelos que mais rouba a igreja do seu projeto original. A igreja ela foi criada para ser orgânica e não denominacional. Porque quando as denominações acontecem, elas mexem com a vaidade de quem controla. E daí você perde a capacidade de leitura territorial e reproduz um modelo em vários lugares. Nós temos uma realidade que Deus me mostra dessa casa para Itajaí. E nós temos fundamentos apostólicos para serem espalhados por todo o mundo. Mas a movimentação daqui não é a mesma do Gladson lá na Ásia. Não pode ser. Tem uma cultura, tem uma realidade diferente que ele tem que ter como filho os fundamentos, mas a capacidade de discernir lá. Quando você engessa no modelo denominacional, você rouba a identidade de pastores. Eu estou te falando, eu tenho aconselhado pastores de denominação a terem prejuízo na casa. Quantos de nós temos essa paciência para fundamentar algo? Na verdade, a gente já quer a maquete pronta. É uma geração precipitada, que não sabe respeitar o tempo. Eu tenho 45 anos de idade. Eu caminho há 20 anos com o mesmo pastor. E tenho o prazer de ser cuidado por ele, porque isso me protege. Isso me faz entrar aonde eu tenho que entrar, no tempo que eu tenho que entrar, sem arrombar portas. Eu quero ler para vocês um último versículo para que eu possa entregar no tempo que eu combinei com o Luiz. A Leila fica no meu pé e fala assim, olha, pergunte a ele quanto tempo você tem, obedeça, respeite, é um amigo, é como um pai, mas eu tenho que ser obediente. 2 Reis capítulo 20. Versículo 12 em diante. Eu vou esperar você abrir, porque eu queria que você me acompanhasse. Esse texto é uma loucura, irmãos. Não sei se você já tentou a ele, mas quando você olha e fala assim, cara, não é possível. Isso aqui estava escrito, eu nunca tinha visto.
Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Balada, filho de Baladã, enviou cartas e presentes para Ezequias. Amém? Quantos estão aqui comigo? Porque soubera da sua doença. Ezequias, 2 Reis 20, do 12 ao 19. Amém? Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: prata, ouro, especiarias, azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo, não há nada em meus tesouros que eu não lhe tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Pare aqui um momento, não leia o próximo. Quantos entendem isso como uma sentença de justiça pesada sobre o rei? Estão de acordo? O que está se falando aqui? Você vai perder tudo que você edificou e tudo que você recebeu como herança até hoje. Tudo se perderá. Eu queria que você se colocasse no lugar do rei Ezequias e que hoje eu estivesse profetizando a você como Isaías e te falasse assim: meu irmão, tudo que você tem, você vai perder. Tudo que você tem, toda a herança que você acumulou, tudo que seus pais deixaram, tudo vai ser perdido. Uma palavra de sentença, uma palavra de juízo. Como você reagiria? Eu não sei como eu reagiria. Eu acho que eu choraria, falaria: misericórdia, o que eu fiz? Como reverter isso? Posso pedir perdão, me arrepender? Eu não sei. A gente ficaria em choque com uma palavra dessa. Versículo 19. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, porque ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. O Senhor me falava que isso é a realidade de muitos que estão conduzindo projetos e chamam isso de igreja nos dias de hoje. Nós estamos levantando palavras onde o Senhor está falando: ajuste, modele, coloque o prumo. Isso trará consequências. E sabe como esses homens estão? Porque quanto mais você levanta um prédio fora do prumo, mais trabalho te dá para voltar ao lugar certo. Quanto maior o peso da estrutura que você criou ao redor de você, mais difícil é ajustar quando o Senhor te pede. Então, quando o cara olha para tudo que ele construiu, os milhares de seguidores que ele tem, e você fala assim: ajusta, ele olha e fala assim: sabe de uma coisa? O juízo vai vir para a próxima geração. O que eu fiz aqui ainda dá para mim? Então tranquilo, manda ver aí. É uma falta de visão geracional, é uma falta de capacidade de entender o projeto de Deus, o que é ser uma ponte geracional. E se está bom comigo, não importa se o pau vai comer na próxima geração. Essa visão limitada, egoísta, roubada, é a visão egoísta que muitas vezes se conduz à igreja hoje. Não importa se está fora do modelo, não importa se as canções estão equivocadas, não importa se a estrutura de movimentação está errada. Se no meu ministério está dando certo, vai continuar assim, porque não há preocupação com a obra que é de Deus. Ainda que o meu nome esteja em evidência, que o meu ministério continue crescendo, eu não vou mudar o que está dando certo para mim, eu continuo do jeito que está. Boa é essa palavra. Meu Deus, que nível de cegueira. Quanto maior o crescimento fora do prumo, maior a resistência para correção. Nós temos visto homens que se tornaram escravos de si mesmos. Como eles perderam a visão do desenho, do projeto de Deus, que é formar Cristo em nós. Saíram da realidade do novo pacto.
estão mesclando um montão de coisa, mas está dando certo. Eles não conseguem mais ter uma visão profética. A visão deles está restrita aos seus projetos pessoais. E quando eu falo deles, eu não quero incluir você nessa manhã, porque os seus olhos estão sendo abertos. Você tem oportunidade. Por isso que quando nós falamos de entregar a nossa vida a Cristo, não é uma oração que fala, eu te recebo, Jesus, para morar no meu coração. É a consciência de que você já não tem mais direito a ela. Nós abrimos mão de nós mesmos para que Ele possa viver em nós. Eu não posso admitir que alguém que tem uma experiência com Cristo siga sendo orgulhoso e egoísta. A característica da formação de Cristo em nós é a humildade, é a generosidade, é o servir uns aos outros. Chegou o tempo de nós levantarmos modelos de verdade, edifícios ajustados ao prumo e ao projeto do Senhor. Esses ambientes onde, e o Mevan tem sido uma plataforma importante nesses dias para isso, de proporcionar mesas onde se senta, onde se alinha, uma construção que é coletiva. Mas nós vamos precisar de uma reforma. Reforma na nossa movimentação, reforma nas nossas palavras, reforma nas alianças que fizemos. Há pessoas, nós não podemos permitir mistura de mão de obra desqualificada. E quando eu falo de qualificação, se lembrem, eu não estou falando de capacidade, eu estou falando da cruz. O que nos habilita para essa obra é a morte do eu. Não tem jeito de construir junto. E eu queria, para a gente ser bem objetivo, te convidar a se colocar de pé nessa hora. E se você está disposto, nessa hora a averiguar se o que você está construindo está de acordo com o plano diretor, está de acordo com o novo pacto, e você tem a disposição de falar, Senhor, eu quero readequar a minha obra ao teu modelo, eu me rendo à tua vontade, rapidamente sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar nessa manhã. Preste atenção em algo, meu irmão. A religião nos ensinou a conhecer Jesus como o alfa e o ômega, como o princípio e o fim. Mas a maioria de nós desconhece quem é Cristo como o caminho, verdade e vida. Achamos que conhecemos a Jesus no dia que entregamos a nossa vida a Ele, que um dia vamos nos reencontrar com Ele quando formos morar no céu. Essa visão religiosa nos rouba da vida prática. A realidade é que a eternidade já iniciou quando Ele veio habitar em você. E que hoje não se trata de um evangelho para melhorar a tua vida. Daí você pode me perguntar, apóstolo, o que eu faço para que esse processo se aconteça na minha vida? A única coisa que você pode fazer é se render. Nós não temos como contribuir. Sabe quando eu li João 6,28? Senhor, o que podemos fazer para executar as obras de Deus? Sabe o que Jesus respondeu? A obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. E se nós cremos, nós somos obedientes à sua palavra e à sua voz. O evangelho é simples. O evangelho é um caminho que foi construído por Cristo e nós só devemos seguir isso. Qual é esse caminho? Morte, sepultamento, ressurreição, renúncia, abrir mão dos seus pontos de vista, da sua teologia, dos seus métodos, dos seus direitos. Só assim Ele pode nos tomar por completo. Se você entrar neste lugar, meu irmão, eu te garanto que as frustrações da sua vida acabam. Nós nos frustramos porque nós chegamos ao Senhor com expectativa que Ele solucione os nossos problemas, que Ele atenda os nossos sonhos. Nós queremos um pai de santo, na verdade.
O caminho da cruz é um caminho libertador, porque liberta de nós mesmos. E essa é uma manhã preciosa, porque o Senhor está levantando aqueles que vão voltar a edificar segundo o seu modelo. Repita comigo: eu sou um desses, convocado para essa obra. Pai, nós te damos graças por essa manhã. Quero declarar, Pai amado, a liberdade para que o teu Espírito continue aquilo que está sendo feito. Que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor alinhe aquilo que está fora de prumo. Nós não queremos edificar segundo a nossa visão, mas segundo a tua vontade. Queremos trazer, Pai amado, nesse tempo os fundamentos corretos. Que sejamos conhecidos pelo Cristo que portamos e não pelo ministério aonde nós estamos inseridos. Quero liberar vida sobre a tua vida. Vida sobre a tua vida. Rompemos com o espírito denominacional, com a cultura de templo dependente, com a visão limitada e egoísta do Evangelho. Eu declaro que hoje você sai do afluente e chega ao rio de Deus. Nos sujeitamos como igreja à tua vontade, nos submetemos à tua voz. O Verbo se fez carne e habitou em você. Ele vive em você. Não é um Deus ambiental, não é um Deus distante. Eu declaro que os seus olhos espirituais se abrem, que os nossos olhos se abram, que possamos ler o projeto, que possamos romper com aquilo que perde e rouba o nosso tempo, que possamos rever as alianças. Aleluia. Por isso clamamos pelo reino de quem perde e ganha. Por isso clamamos pelo reino de quem morre e vive. Por isso clamamos pelo reino de o último será o primeiro. Então vem, traz a cultura do teu reino. Por isso clamamos pelo reino de quem perde e ganha. Por isso clamamos pelo reino de quem morre e vive. Por isso clamamos pelo reino de o último será o primeiro. Então vem, traz a cultura do teu reino. Então vem, traz a cultura do teu reino. Então vem, traz a cultura do teu reino sobre nós, Senhor. Sobre nós, Senhor. Sim, por isso clamamos pelo reino de quem perde e ganha. Por isso clamamos pelo reino de quem morre e vive. Por isso clamamos pelo reino de o último será o primeiro. Então vem, traz a cultura do do teu seu reino. Por isso clamamos. clamamos pelo reino de quem perde e ganha. Por isso clamamos pelo reino de quem morre e vive. Sim. Por isso clamamos pelo reino
teu reino. Então vem, traz a cultura do teu reino. Aleluia. Sobre nós, Glória a Senhor. Deus. Quem está aqui desde o primeiro dia? Você está vendo a construção? Você está percebendo a construção? Gladson falou sobre o movimento apostólico, um funcionamento apostólico de Efésios 4:11. O Cris hoje falou sobre Efésios 4:12. Eu estava falando ali com o Jackson e com o Juscelio, como ele contribuiu com essa palavra, construindo. É como se a gente tivesse um desenho, arquitetura, mas não a engenharia. Ele veio hoje com a engenharia e colocou números naquilo que nós temos como desenho, mas não tínhamos como funcionamento. Eu louvo a Deus, Cristo, pela tua vida, cara. Glória a Deus, temos uma aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, deixa eu dar alguns recadinhos aqui. Tem uma caminhonete aqui de Foz do Iguaçu que está aqui fora, precisa ser tirada, porque os irmãos precisam sair ali para fazer alguns trabalhos da igreja. Amém? ANG 0514, é isso? Uma S10 de Foz do Iguaçu. Só tira ali para os irmãos, precisam sair, irmãos. Aquele pessoal está funcionando ali, comprando algumas coisas aí para o trabalho. Eles precisam sair para resolver um probleminha, tá bom? Vamos ofertar? Vamos? Amém? Pega a sua oferta. Aleluia, pega a sua oferta. Faça a sua oferta, querido. Não deixe de ofertar. Você está numa escola. Um dos princípios também é ofertar. Traz a cultura do teu reino. Por isso clamamos. Por isso clamamos pelo reino de quem perde ganha. Por isso Clamamos pelo reino de quem morre e vive. Por isso clamamos pelo reino onde o último será o primeiro. Então vem, traz a cultura do teu reino. Por isso clamamos pelo reino de quem perde ganha. Por isso clamamos pelo reino de quem morre e vive. Por isso clamamos Pelo reino onde o último será o primeiro. Então vem, traz a cultura do teu reino sobre nós, Senhor. Glória a Deus. Traz a cultura do teu reino. Traz a cultura do teu reino. Glória a Deus. Irmãos, para quem está chegando, nós criamos uma marca chamada Reino em Movimento. Registramos. Tivemos a ideia de fazer camisetas assim, com algumas frases das ministrações que ministramos. Essa aqui, por exemplo, é: não ofenda, não se ofenda, não se defenda. Glória a Deus, amém? Essa aqui, para mulheres, bonita, olha aí. É para mulher, mas um homem pode usar uma brilhosinha assim também, né? Às vezes tem um homem que não é fanático, né? Tem um homem que não é fanático, daí ele pode usar uma camisa assim, mas eu não uso, né, irmão? O homem tem que ser fanático, né? Essa aqui diz assim, ó: primeiro fé, primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Amém? Então depois você passa ali. Se você quiser depois levar para a sua igreja,
Eles têm um preço ali de atacado. Depois a gente vai conversar na próxima semana. Amém? Ó, são 11 horas em ponto. 11h30, 11h35 aqui, por favor. Temos 35 minutos. Amém. Glória a Jesus.